o novo hype do mercado. Subia 10 mil por cento, e se no ciclo atual o hype até o momento tinha sido meme coins, também multiplicavam de preço absurdamente, o novo hype parece ser... O Bitcoin continua naquela resistência dos 104 mil. Os 104 mil são os novos 64 mil. Já perceberam? É a mesma estrutura. Se lá atrás estávamos aqui, ó, brigando nos 64 mil, fazendo um reteste sobre a estrutura para acontecer uma próxima explosão de preço, agora é a mesma situação, só que nos 104 mil dólares, né? Rompemos a estrutura, a mesma estrutura lá de trás, do ano passado, né? E fizemos um reteste sobre ela. Estamos aqui nos 104 mil dólares, aguardando uma disparada de preço similar a essa que vimos aqui após testarmos lá nos 64 mil dólares. Então, é a mesma coisa num patamar acima. Mas você está esperando a explosão, eu estou esperando a explosão, mas temos que nos prepararmos para o que vem depois. A correção de preço. Não adianta eu fazer um vídeo depois que a correção já aconteceu. Eu tenho que falar, eu tenho que pensar sobre a correção antes dela acontecer. Então, aonde que a gente deve ver essa subida, essa pernada de alta para entrar num novo canal de lateralização, onde acontece a correção? Então é importante a gente ter esse valor em mente. Falaremos sobre isso no vídeo de hoje e também falaremos sobre o novo hype do mercado. Se lá no primeiro ciclo que eu passei o hype era ICO, lançamento de novos projetos, né? Qualquer ICO captava 20, 30 milhões de dólares, subia 10 mil por cento. E se no ciclo atual o hype até o momento tinha sido meme coins, também multiplicavam de preço absurdamente, o novo hype parece ser empresas com caixa em Bitcoin. A mais famosa é a Strategy, mas existem diversas agora que estão fazendo a mesma estratégia. E aí, claro, os investidores compram as ações dessa empresa e elas valorizam de forma absurda. Vamos analisar se essas empresas são as novas altcoins. Ou seja, um ativo que está ligado ao Bitcoin de alguma forma, mas que possui uma valorização superior à do Bitcoin. Faça como o Germancano, deixa o like aí no vídeo, no caso não é um vídeo, né? Ele está autografando uma camisa para mim, mas você deixa o like aí que no meu coração é a mesma coisa. Vamos começar no gráfico de 4 horas, medindo o tamanho de cada salto, de cada pump no BTC, né? Formando aqueles degrauzinhos que a gente já conhece. Então notem que tem uma coisa muito engraçada aqui. Todo salto está com o mesmo tamanho nesse ciclo. Isso é algo estranho, algo raro de acontecer, né? Então o primeiro salto, vocês estão vendo? Saiu aqui da região de 74 mil dólares e pulou aqui para a região de 86 mil dólares. Essa é a altura do movimento. Se pegar esse movimento e jogar para o próximo movimento, que é o movimento na cor roxa, vocês vão ver que é exatamente a mesma altura, tá? Claro que esse movimento começou um pouco abaixo aqui, né? Não começou exatamente do topo do movimento anterior, mas é a mesma altura. E aí, se você pegar este aqui roxo, né, do segundo movimento, e jogar para o terceiro, que é o amarelo, vocês vão ver exatamente a mesma altura novamente. E se a gente copiar aqui este salto anterior e jogar para frente, o movimento indica para a gente que sairíamos dessa região agora, né, que estamos rompendo a região dos 104 mil dólares, se conseguir romper essa resistência, e iríamos bater em 115 mil dólares como ali um topo de entrada num próximo degrau. Agora, temos que lembrar também que o dólar desvalorizou bastante do último movimento para cá. Esses 115 mil dólares, para estarem ali atualizados pelo dólar, chegariam ao redor de 122 mil dólares. Portanto, na minha cabeça, essa entrada no próximo degrau, ela tem que ficar entre 115 e 122 mil dólares. Caso essa tendência do ciclo se mantenha, a altura que a gente está vendo de cada salto, né, de cada pump do BTC, se mantenha. Nesse próximo canal é onde lateraliza e eventualmente acontece aquela correção de 20% a 30% que a gente está acostumado. Agora, obviamente, eu não vou fazer uma análise baseada somente aqui em medir o tamanho desse pump do BTC. A gente precisa pegar aqui indicadores confiáveis, indicadores históricos do BTC que funcionam muito bem. Por exemplo, o MVRV, ele pega o market cap, o valor de mercado do Bitcoin, sobre o realized cap, ou seja,
Basicamente, você está pegando o valor de mercado para comprar um BTC sobre o valor que o trader pagou. Se o trader pagou um valor mais baixo do que o valor de mercado, significa que ele está no lucro. E essa análise ela fica muito precisa quando a gente pega esse valor para trader de curto prazo, para short-term holders, holders de curto prazo, que entrou recentemente. Porque a gente consegue avaliar historicamente até que patamar esse indicador chega para que essas pessoas tenham a tendência de vender, de realizar lucro. E, obviamente, quando eles realizam lucro, o preço desaba. É uma força vendedora muito forte. Esse indicador neste gráfico é esta linha aqui, que ela fica vermelha quando esses holders de curto prazo estão no prejuízo e ela fica verde quando eles estão no lucro, como, por exemplo, agora, está acima de 1, tá vendo? Está em 1,09. Os holders de curto prazo, quem comprou recentemente, está ganhando dinheiro com o BTC. Mas a boa notícia é que este patamar não é um patamar de realização de lucro. Eles estão com lucro ainda pequenininho. O patamar de realização de lucro está evidente para vocês. Olhem aqui, por exemplo, onde temos esses círculos vermelhos, indicando onde é o topo. O topo deste indicador, sempre que atinge este patamar aqui, nós temos uma forte correção. O preço cai. A linha preta é o preço do BTC. Então atingiu aqui, o que aconteceu com o preço do BTC? Correção, aquelas correções de 30% que vimos aqui, por exemplo. Mesma coisa aqui, tá vendo? Atingiu esta linha aqui, tracejada, né? O que aconteceu com o preço na linha preta aqui? Correção, queda de preço. Toda vez que atinge esse patamar, nós temos uma forte correção. Esta é a principal resistência, mas não é a única, tá? Antes dela, nós temos essa linha aqui tracejada na cor azul, que também serve como resistência. E ela está localizada onde? 118 mil dólares. Então, a primeira resistência, caso o preço rompa essa resistência atual de 104 mil dólares, está ali em 118 mil dólares, dentro exatamente da faixa que eu calculei para vocês no gráfico anterior. 115 a 122 mil dólares. Então, olha aqui, confirmação daquilo que a gente estava achando que ia acontecer. Sim, 118 mil dólares é uma primeira resistência, já existe uma chance considerável da gente ver correção de preço. Então, coloque na sua mente que preço subindo, ele não vai subir direto. Ele provavelmente vai atingir essa região entre 115 e 122, no caso aqui do indicador 118 mil dólares, e tende a corrigir. Mas vamos supor que ele consiga romper um pouco, passar um pouco dessa resistência. Aí nós temos a principal resistência, como vocês estão vendo aqui no gráfico, né? Novamente, indicador MVRV, vocês encontram aí no Google, tá? Um indicador super importante para o Bitcoin. 128 mil dólares é a principal resistência. Então temos dois patamares agora para a gente ficar ligado, tá? Que é ali onde você deve colocar próximo o seu stop. Quando o preço corrigir, você sai fora, tá? Temporariamente, para não pegar aquela correção pesada, que pode chegar a 20%, 30% no preço, tá? Primeiro alvo, 118. Segundo alvo, 128 mil dólares. E não só eu estou empolgado. As empresas globalmente estão empolgadas com o Bitcoin. Olhem aqui a tabelinha que indica todas as empresas aqui que possuem Bitcoin. A primeira colocada, como a gente sabe, é a Strategy, do Michael Saylor, né, que possui aqui 568 mil BTCs. A segunda colocada, a Marathon Digital, possui somente 48 mil BTCs, a 21, 36 mil e assim por diante. Mas notem aqui uma brasileira agora na 44ª posição, é a Melius, tá? Que agora tem 320 Bitcoins. Praticamente colocou o caixa inteiro da empresa hoje em BTC. Ela subiu 20 posições hoje, pessoal. E é a primeira brasileira nesse ranking. Um ranking onde as empresas ainda estão engatinhando. Estão vendo, a Melius está na 44ª posição do mundo, possui somente 320 Bitcoins. A 26ª colocada, Cypher Mining aqui, possui somente 855 Bitcoins, menos de 1.000 Bitcoins. Agora, isso está prestes a mudar. Por que está acelerando essa corrida de empresas pelo BTC? A notícia de hoje explica para vocês. Melius se torna a primeira empresa do Brasil a adotar Bitcoin como tesouraria oficial, né? O caixa da empresa. Então a companhia agora possui 320 BTCs em sua tesouraria. A estratégia já rendeu um retorno de 600% para a Melius.
Nada que a Melius tenha feito desde, sei lá, desde o seu nascimento gerou um retorno tão alto em tão pouco tempo. E isso não aconteceu somente com ela, aconteceu com todas as empresas que adotaram Bitcoin. Elas estão basicamente seguindo o modelo desse cara aqui, do Michael Saylor, né? Ou seja, pegar o caixa da empresa e transformar ele em BTC e ter um retorno fantástico com isso. E claro, os acionistas, que você aí compra ações dessa empresa, também ganhou muito dinheiro. Por exemplo, hoje as ações da Melius subiram 28%, meu Deus, 28% hoje, tá, de valorização para a Melius, que já tinha subido absurdos, né? Como ele falou lá, 600% de valorização. Então, assim, é como se fosse mágica. A empresa compra Bitcoin e o retorno dela com isso é maior do que o próprio Bitcoin. Por exemplo, nessa tabela comparativa, temos aqui MSTR, que é a ação da Strategy, né? Vocês estão vendo aqui, você pode pegar qualquer período, 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês. Todo o retorno dela é maior do que do próprio ativo, do que do próprio BTC. Olha só, em 1 ano, a MSTR, a Strategy, subiu 196% e o Bitcoin, 50%. A tabela está desatualizada, pessoal. Essa tabela aqui é de 29 de abril. Então, mais do que isso já, né? Só para ter um comparativo aqui de que, como sempre, a ação da empresa que comprou Bitcoin sobe mais do que o Bitcoin. E isso lembra muito o quê? Altcoins. As pessoas que não tiveram exposição ao Bitcoin acham que o Bitcoin está caro e procuram um novo ativo que esteja ali, digamos, engatinhando. Então elas compram altcoins que têm um valor de mercado menor e essas altcoins disparam acima do Bitcoin. É o mesmo efeito com as ações dessas empresas. Empresas ali que não possuem Bitcoin e a partir do momento que adotam Bitcoin, começam a receber investimento e disparam mais forte do que o ativo que elas estão compradas, que é o próprio Bitcoin. Falando em empresas com caixa em Bitcoin, no mês que vem vamos lançar um curso específico sobre isso. Empresas que investem em Bitcoin e o potencial delas para os próximos meses. Esse é um conteúdo exclusivo para quem faz parte do Nação Criptomaníacos. E hoje é o último dia com desconto de 40%. Acabou, pessoal. Hoje acaba, tá? 40% de desconto no Nação Criptomaníacos. Quem pegou, pegou. Vai somente até 11h59 da noite. Então, quem quiser, link na descrição. Depois, ó, vai pagar o integral quando lançarmos o curso lá em junho. Seriam, portanto, essas ações de empresas que têm caixa em Bitcoin a nova moda? As novas altcoins, digamos assim? Eu acredito que sim. Até porque este é um ciclo que está sendo carregado por investimento institucional. ETF, fundos de investimento. Então, aquele dinheiro que é um dinheiro que está acostumado justamente com o mercado de ações, com análise de empresas. É muito mais fácil nesse cenário que esse investimento aconteça em empresas expostas em Bitcoin do que diretamente no Bitcoin, que ainda não é um mercado aberto para todos os fundos, todos os países. Então, existe um grande potencial de investimento em empresas que se expõem em Bitcoin. E aqui a grande chave é descobrir essas empresas antes da manada. Se você tem acesso a informações privilegiadas que te expliquem, ó, essas empresas aqui provavelmente vão investir em Bitcoin dentro da próxima semana, dentro do próximo mês. Você consegue comprar a ação dessa empresa descontada, quando tiver divulgação, acontece a explosão de preço. Ou uma análise técnica para te falar, essa ação aqui dessa empresa que possui Bitcoin tem um potencial muito maior do que essa outra ação. O normal de quem entra para esse mercado de comprar ações de empresas expostas em Bitcoin é se expor na Strategy. Mas, pessoal, a Strategy talvez já esteja esticada demais nesse momento específico, no curto prazo, por exemplo. E você pode comprar ela um pouco abaixo. Se a gente pegar esse gráfico aqui, por exemplo, da ação da Strategy, né, MSTR, sobre o Bitcoin, vocês vão ver que ela encontra, no momento, uma resistência histórica, tá? Ela está no mesmo patamar que ela encontrou resistência anteriormente, antes de uma forte correção, e também lá atrás, estão vendo, ó, mesmo momento de 2019, tá? Então, contra o Bitcoin, ela está no momento de resistência gráfica e pode levar a uma correção. Isso não acontece com outras empresas que estão se expondo ao Bitcoin nesse momento, tá? Que estão acabando de começar essa estratégia aí que vem dando certo com todas as empresas. Então, o que eu pedi ao meu time? Vamos criar um conteúdo, um material
explicando como funciona esse mercado, como está o mercado atualmente e disponibilizar esse conteúdo para todos os alunos do Nação Criptomaníacos. Você que já é assinante do Nação Criptomaníacos vai receber isso sem pagar nada mais, tá? No mês que vem, quando vamos preparar esse material. Se você ainda não é assinante do Nação Criptomaníacos, hoje, como eu falei, é o último dia, são as últimas horas, na verdade, né? Para assinar com 40% de desconto. O link está na descrição e teremos o prazer de receber todos vocês por lá. Quem sabe a gente não consegue se adiantar nisso que eu acredito que será o grande hype do segundo semestre.